Olá, sou Daniel de Paula e vamos a mais um estudo bíblico. Hoje trataremos do seguinte assunto: o que é batismo do Espírito Santo? Tenho que ser batizado com o Espírito Santo para ser salvo? Muitas pessoas estão preocupadas demais com o batismo no Espírito Santo. Algumas oram fervorosamente e vivem em constante frustração porque não receberam uma manifestação clara de batismo no Espírito Santo. Algumas até estão convencidas de que não serão salvas se não receberem este sinal especial de Deus, e algumas colocam outras pessoas como não salvas ou sem Espírito Santo por causa da mesma situação, sem manifestações, sem batismo no Espírito Santo. Indo de encontro ao Novo Testamento, Jesus prometeu batismo com o Espírito Santo aos apóstolos. Atos 1, do 1 ao 5. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Atos 1, do 1 ao 5. E prontamente cumpriu a promessa em Atos 2, do 1 ao 4, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E isso capacitou os 12 a falar em línguas estrangeiras, a multidão internacional reunida no dia de Pentecostes. Atos 2:11. Cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Atos 2:14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Observação: no versículo 4, o termo outras línguas no grego original é referente a outros idiomas. Assista ao meu outro vídeo para entender melhor o dom de falar em línguas. Todos aqueles que foram batizados para a remissão de pecados receberam o dom do Espírito Santo, em Atos 2:38, e disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Mas note-se que não há menção de nenhum sinal miraculoso acompanhando este dom. Anos se passaram e algumas pessoas receberam poder para operar milagres ou falar outras línguas quando os apóstolos impunham suas mãos sobre elas. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Atos 6, do 5 ao 6. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Atos 8, do 5 ao 7. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus.
Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Atos 14, do 14 ao 19. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam, e estes eram, ao todo, uns 12 homens. Atos 19, do 6 ao 7. Em todo o Novo Testamento, há apenas um outro caso registrado de batismo com o Espírito Santo, quando Pedro levou o evangelho aos gentios. A família e os amigos de Cornélio receberam este batismo especial, em Atos 10, do 44 ao 48. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água, para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Observe que este batismo não retirou a necessidade de batismo nas águas para a salvação. 10:48. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Quando Pedro descreveu o que tinha acontecido na casa de Cornélio, ele observou que este não era um evento de todos os dias que acontecesse a todos os crentes. Ele fez todo o caminho de volta ao princípio e comparou este batismo com o que aconteceu aos apóstolos no Pentecostes. Atos 11, do 15 ao 16. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Deus usou este batismo no Espírito Santo quando apresentou a salvação aos judeus e quando ela foi oferecida aos gentios. Ele não o prometeu a todos e não o deu a todos os seus seguidores. Alguns anos depois, Paulo afirmou que há somente um batismo, em Efésios 4:5, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Em Atos 2, havia 2 batismos. Em Atos 10, havia 2 batismos. Ao tempo em que Paulo escreveu aos Efésios, um tinha se acabado e somente o batismo em água para a remissão dos pecados permanecia. Hoje, muitos declaram que receberam o batismo no Espírito Santo, mas a Bíblia mostra que ninguém recebeu este batismo durante mais de 1900 anos. Para sermos salvos, precisamos arrepender-nos e sermos batizados em água, assim entrando em comunhão com o Espírito Santo. Paulo declara nitidamente que não há mais de um batismo, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, Efésios 4:5, e esse mesmo batismo é o das águas. O batismo do Espírito Santo nada mais é do que o selo. Quando cremos no Evangelho, somos habitados pelo Espírito Santo, somos selados até o dia da redenção, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, Efésios 1:13. Ou seja, depois que a pessoa ouviu o Evangelho, a palavra da verdade, e ela ter crido nele, ela foi selada, ou seja, batizada com o Espírito Santo da promessa. Entrar na água e fazer um batismo especial, além do que Paulo adverte, é contra a palavra e não trará nenhum tipo de coisa miraculosa. Os dons são buscados normalmente pelo crente e o preenchimento do Espírito é se afastando do pecado e obedecendo tudo a quanto Deus mandar. Segunda parte, explicando mais sobre o batismo do Espírito Santo. Vamos lá. Podemos definir o batismo do Espírito Santo como uma obra através da qual o Espírito de Deus coloca o crente em união com Cristo e em união
com outros crentes no corpo de Cristo no momento da salvação, como em 1 Coríntios 12, do 12 ao 13. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, não um só corpo, assim é Cristo também, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. E também Romanos 6, do 1 ao 4, são as passagens centrais na Bíblia, onde encontramos esta doutrina. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. 1 Coríntios 12, 13 declara: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Romanos 6, do 1 ao 4 declara: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Apesar de Romanos 6 não mencionar especificamente o Espírito de Deus, descreve a posição dos crentes perante Deus, e 1 Coríntios 12 nos diz como isto acontece. É necessário que observemos 3 fatos que ajudam a solidificar nossa compreensão do batismo do Espírito. Primeiramente, 1 Coríntios 12, 13 afirma claramente que todos fomos batizados no momento em que bebemos, recebemos o Espírito para habitar em nós, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Em segundo lugar, em nenhum lugar das Escrituras, ela exorta que os crentes sejam batizados com, no ou pelo Espírito Santo. Os crentes recebem diretamente da parte de Deus o Espírito Santo na hora da conversão. Isto indica que todos os crentes já experimentaram este ministério. Por último, Efésios 4:5 parece se referir ao batismo do Espírito. Se este é mesmo o caso, o batismo do Espírito já é a realidade de cada crente, assim como o são uma fé e um Pai. Concluindo, o batismo do Espírito Santo faz 2 coisas. 1. Nos une ao corpo de Cristo, e 2. Valida nossa co-crucificação com Cristo. Sermos parte de seu corpo significa que somos levantados com ele para a novidade de vida. Romanos 6,4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Devemos então exercitar nossos dons espirituais, a fim de mantermos este corpo funcionando adequadamente, como afirma o contexto de 1 Coríntios 12:13. Experimentar o batismo do Espírito funciona como base para mantermos a unidade da Igreja, como no contexto de Efésios 4:5, sermos associados com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição através do batismo do Espírito. Estabelece a base para a conquista da nossa separação do poder do pecado, que está dentro de nós, e nossa caminhada em novidade de vida. Colossenses 2:12. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Que Deus os abençoe.